Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Rumo Certo. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o mercado de pagamentos nacionais e internacionais, os desafios, as tendências para as empresas que querem ampliar os seus negócios. E vamos falar também sobre empreendedorismo feminino. Aqui comigo uma especialista em todos esses assuntos, Fernanda Zago, que é CEO e fundadora da fintech WePayments. Fernanda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sebastião. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Todo nosso esse prazer e muitíssimo obrigado a você também pela sua gentileza de disponibilizar aí seu tempo para conversar com a gente, de também compartilhar o seu conhecimento aqui no Rumo Certo. Fernanda, e antes da gente entrar na conversa propriamente, a gente tem muito para conversar, mas eu queria conhecer um pouquinho mais de você e da empresa que você fundou e é CEO, né, a WePayments. Me conte um pouco mais. Combinado. Bom, eu me juntei à empresa em 2019 com o objetivo de transformar uma empresa de pagamentos brasileira numa empresa de pagamentos cross-border, que nós vamos falar um pouco mais para frente, com certeza, sobre o assunto. Eu sou mãe de gêmeas, curitibana, e sou uma especialista no mercado de pagamentos cross-border. Já trabalho nessa indústria há mais de 10 anos, especialmente com foco no mercado brasileiro. E o que é, então, a WePayments? Ela é... Exato, desculpa. A WePayments, ela é uma fintech curitibana e ela também é uma instituição de pagamentos. O foco dela é ajudar empresas internacionais que precisam pagar ou cobrar brasileiros. Então, ela está inserida numa indústria bem, não é tradicional, mas é uma indústria bastante comum já aqui para nós brasileiros que queremos comprar nos sites internacionais ou que precisamos fazer alguma assinatura de alguma empresa que não é brasileira, que não tem a filial no Brasil. Então, a WePayments, ela está focada nesse segmento, ajudando brasileiros também a pagar com moeda local em sites internacionais. E como é que é esse mercado? Me conta um pouco mais desse mercado hoje. Como é que funciona isso? É um mercado bastante movimentado, muitas empresas participam, é bastante democrático? Olha, Sebastião, ele é um mercado hoje sim bastante democrático, né? Eu comecei nessa indústria de pagamentos em 2011, com foco no mercado transfronteiriço, que é o cross-border. Naquela época existiam poucos competidores, existiam poucas empresas que conseguiam ter a solução tecnológica e de pagamentos vinculada, inclusive, a uma conversão de moedas em tempo real para atender esses sites internacionais. Hoje já é mais comum, hoje já existem vários competidores e já é uma indústria praticamente estabelecida, eu posso dizer. Ela ainda é uma indústria que tem bastante oportunidade, ao mesmo tempo que é competitiva, porque ela é carente de especialização e carente de velocidade. Então, ainda tem muito espaço para a gente crescer. E vocês são uns facilitadores nesse processo, é mais ou menos isso? Exato, Sebastião. Nós somos os facilitadores. Então, onde que entra a WePayments e onde entram os seus competidores, né? Sabe quando você está acessando um site internacional e você vai no checkout no momento do meio de pagamento? Ali você vai escolher como você quer pagar. Então, eu quero pagar por boleto, por Pix, por cartão de crédito. E a WePayments, ela está ali. No momento que você clica no Pix, um boleto bancário ou no cartão de crédito, você está pagando através de um intermediador. Podemos ser nós ou pode ser algum dos competidores, e você está pagando em moeda local. Então, nós como facilitadores acabamos fazendo parte de um fluxo transparente. O consumidor, nós como consumidores, acabamos nem vendo que estamos usando um intermediador e a gente parece que estamos pagando diretamente para o site. Então é aí que a gente está inserido. E qual é a atenção que o empreendedor precisa ter hoje, as empresas precisam ter na hora de contratar uma empresa como a WePayments nesse mercado? Como é que funciona? Qual é o cuidado maior que tem que ter? Ela é uma decisão bastante crítica. A gente vê que as empresas, ao tomar essa decisão, elas levam alguns meses. A mudança de um processador de pagamentos ou a adição de um outro processador, elas trabalham muito com redundância, as grandes empresas, é uma decisão crítica. Então, o processo, ele leva muitos meses
e a partir do momento que essa empresa está conectada, ela acaba ficando cliente também por muitos meses, né? Agora, com relação aos cuidados que essa empresa precisa ter, ela precisa garantir, em primeiro lugar, que esse processador de pagamentos é uma empresa idônea, que ela tem uma boa reputação no mercado onde ela atende, que é uma empresa que tem um alto nível de tecnologia, porque hoje o diferencial é a velocidade, então ela precisa garantir que essa empresa vai ser rápida no processamento de pagamentos, que ela vai receber os fundos processados também de forma rápida e que tenha preços competitivos, porque hoje é uma indústria, como nós já falamos, competitiva, são vários competidores, os preços estão se achatando e não existe mais espaço para grandes margens. Então, o preço competitivo é algo que ela também deve olhar. Além disso, essa empresa que processa pagamentos para essa outra empresa internacional, ela precisa ser escalável. Ela precisa dar conta de processar altos volumes de pagamentos. Hoje nós falamos de milhões de pagamentos por dia e é essa capacidade que as empresas de pagamento precisam ter. Puxa, muito interessante isso. Agora, em que níveis de empresas podem participar desse mercado? Há um requisito básico? Empresas de pequeno porte, por exemplo, podem pensar em fazer transações e se utilizar desse mercado também? Qual é o critério? Sim, Sebastião. Hoje, empresas como a nossa, elas vieram exatamente para auxiliar empresas de médio porte a poderem também acessar o mercado nacional. Outros competidores que já estão estabelecidos nessa indústria há mais de 10 anos, hoje eles têm um foco ao mercado de empresas enterprise, que nós chamamos, que são as empresas de renome conhecidas mundialmente. Nós entramos nesse segmento exatamente para ajudar empresas de menor porte que também querem acessar o mercado brasileiro. Então, não existe um tamanho de empresa pré-definido. Nós conseguimos auxiliar as empresas, além do processamento de pagamento, muitas vezes na forma de comunicação dela com o Brasil, que tipo de banner ela usa, quais são os meios de pagamento preferidos pelo brasileiro. Então, a gente falava muito sobre boleto bancário alguns anos atrás. Hoje a gente vem educando esses empresários de menor porte sobre o Pix. Eles precisam ter o Pix no seu checkout, porque é o meio de pagamento de preferência agora dos brasileiros. E é um meio de pagamento que vai estar muito bem estabelecido, inclusive com as mudanças que o Banco Central fará nos próximos anos. Então, você fez referência ao Banco Central, eu imagino a interferência que tem o andamento da nossa economia, a macroeconomia para esse processo todo, né? Em que momento é mais interessante para se trabalhar nessa lógica, nessa logística de pagamentos no mercado, enfim, participar do mercado internacional? Que influência tem a economia, enfim, a nossa situação econômica? Olha, Sebastião, a situação econômica, com certeza, ela vai influenciar o poder de compra do brasileiro ao adquirir produtos ou serviços internacionais, isso é inegável. Agora, para as empresas de pagamento, elas possuem uma estrutura que ela é escalável. Então, nós estabelecemos uma infraestrutura básica, mas muito bem tecnológica e desenvolvida. Básica, quando eu digo, é o mínimo que nós temos para atender o mercado, e ela é muito escalável. O poder de compra do consumidor brasileiro, ele afeta as compras internacionais, mas a gente vê que ele não cessa, sabe? Então, hoje nós já estamos muito acostumados a comprar assinatura, por exemplo, de Spotify ou mesmo fazer compras em algum site da China por terem preços mais competitivos. Então, ele acaba sendo uma indústria que acaba competindo, inclusive, com o mercado nacional. Então, o problema na macroeconomia afetando o mercado, o mundo como um todo, ele afetará também os pagamentos cross-border, mas também afetará os mercados locais, com certeza. Então, o que eu vejo hoje, em linha com a sua pergunta, é que é realmente um mercado globalizado, onde nós vemos como a macroeconomia afeta o mundo como um todo, mas hoje nós não estamos mais restritos a compras locais. Nós estamos abertos a comprar em qualquer lugar no mundo, independente de como está a nossa economia nesse momento. Aí você fez referência à agilidade já na sua primeira fala lá, e quando você fala de agilidade não é necessariamente tecnologia não, que ajuda na agilidade, mas é processos, é procedimento? O que você se refere?
É um pacote, Sebastião. Eu diria que a tecnologia ela joga um papel bastante importante no processamento de pagamentos. Nós estamos o tempo todo olhando para o nosso desenvolvimento de sistemas e para a escalabilidade dos nossos sistemas, aonde nossos servidores estão hospedados, aonde está a sua redundância, para garantir que os nossos sistemas são escaláveis e têm a escalabilidade rápida. E depois existe, como você mesmo falou, uma combinação de outros fatores. Então, nós buscamos sempre ter processos automatizados, máximo possível automatizados, com o mínimo de interferência manual, para garantir que, mais uma vez, esse processo seja escalável, que não dependa necessariamente de um trabalho humano para que ele ocorra. E aí, do outro lado, que é o trabalho humano, que é essencial, que faz toda a diferença num processamento de pagamento, ou, na minha opinião, é o grande diferencial para qualquer empresa hoje em dia, é o alto nível de serviço. Então, essa agilidade, ela está composta em todos os aspectos do negócio e no tempo-resposta que o ser humano vai dar para os problemas que vão aparecer ou para as demandas desse cliente. Então, hoje é um grande diferencial na nossa empresa e no nosso segmento ter agilidade em todos os processos, escalabilidade e também agilidade nos fluxos financeiros internacionais, que ainda acaba sendo um grande desafio, mesmo com o mercado globalizado tendo evoluído tanto quanto já evoluiu. É muito curioso, né? Você falando, a gente está falando aqui de mercado financeiro, a gente está falando aqui de procedimentos que envolvem recursos, mas não tem como a gente fugir da questão humana aí, né? Você falou do processo que depende tanto da participação humana, dessa habilidade, né? E é muito curioso, eu digo, porque a gente volta e meia, entra nesse assunto que parece árido enquanto se fala de mercado financeiro, parece para poucos ao mesmo tempo, enfim, a gente tem ainda uma visão cultural de que é difícil, né? Mas que pressupõe-se sempre que se tenha pessoas competentes e pessoas cada vez trabalhando com mais humanização nesse processo, né? Estamos num mundo, estamos trabalhando numa economia globalizada, sim, que tem muito recurso tecnológico, mas nada como processos feitos por pessoas também, né, Fernanda? É muito curiosa essa sua avaliação, essa sua colocação também. E isso acaba o mercado demandando cada vez mais, né? De pessoas competentes, sim, mas cada vez com um viés humanizado, independente do setor e da ferramenta que vai usar, né? Sem dúvida, Sebastião. Eu costumo falar, e aqui é o modo como a gente trabalha, o cliente não é uma empresa, o cliente é uma pessoa. Sempre tem uma pessoa que está ali atrás tomando uma decisão, uma pessoa que está enfrentando algum tipo de problema, e a gente tem que lembrar o tempo todo que nós somos pessoas e eles também são. Então, nós somos completos por medos, frustrações e desejos, e nós temos que ter essa visão toda vez que a gente trata com o cliente, ou toda vez que a gente trata com fornecedores, colaboradores. Então, o ser humano, ele não será substituído, isso sem dúvida, por mais tecnológico que todas as indústrias se tornem, o ser humano ele é essencial porque ele tem o tato de saber lidar com aquela outra pessoa. Então, o nível de serviço que nós oferecemos, ele é um nível de serviço humanizado em todos os setores da empresa. Não só nos setores comerciais, de atendimento ao cliente, que tem efetivamente contato com esse cliente final, mas a empresa inteira ela é centrada no ser humano e nas pessoas, e é isso que eu acredito que faça a diferença nos negócios hoje em dia. Muito bom. A gente vai entrar aí num outro tom da conversa aí, que é muito importante também, que tem uma acessibilidade diferente talvez para os negócios e até, eu diria, mais eficiente, que é o empreendedorismo feminino. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, no próximo bloco a gente continua essa conversa, vai falar mais ainda sobre o mercado financeiro, sim, sobre o mercado também de pagamentos nacionais e internacionais, mas vamos focar um pouquinho na importância e na participação que está tendo cada vez mais as mulheres nos negócios, né, que estão tendo as mulheres nos negócios. Fernanda, a gente faz um intervalo rapidinho e volta já, tá bem? Muito bem, convido você também para continuar aqui conosco, o Rumo Certo faz um intervalo rapidinho, voltamos um instante.
De volta com o Rumo Certo, estamos falando hoje sobre o mercado de pagamentos nacionais e internacionais, dos desafios, das tendências também, para que as empresas possam ampliar os seus negócios. E vamos falar muito também sobre empreendedorismo feminino, a participação das mulheres no mercado financeiro, por exemplo. E eu recebo aqui, está comigo, uma especialista no assunto, a Fernanda Zago. Fernanda, a gente falou um pouquinho ali de quase conceitos no primeiro bloco, e você usou bastante uma expressão também que eu imagino seja muito coloquial, muito conhecida no mercado financeiro, que é o cross-border. Queria que você definisse um pouco mais, me explicasse o que é o cross-border e para quem está em casa também. Tá certo. O mercado de pagamentos cross-border, o cross-border, significa fazer negócios com países diferentes, com o mercado transfronteiriço, né? O mercado de pagamentos cross-border, onde nós estamos inseridos, nada mais é do que empresas internacionais que querem comprar ou vender produtos para brasileiros ou para empresas brasileiras, né? No mercado de pagamento cross-border, é muito comum ter um volume alto de pagamentos com um ticket médio baixo. Então, o que seria esse cross-border? Eu, brasileira, compro num site internacional ou compro um serviço internacional. Essa empresa não está presente no Brasil, mas eu quero pagar em moeda local. Então, empresas de pagamentos como a WePayments, elas facilitam a compra de produtos e serviços fora do Brasil, que são os produtos transfronteiriços, através de pagamentos cross-border. Então, esse site internacional, por mais que ele tenha os produtos baseados na moeda estrangeira, dólares, euros ou qualquer moeda do seu país de origem, nós fazemos a conversão em tempo real, cobramos desses brasileiros que estão adquirindo os produtos e serviços fora do Brasil em moeda local. Então, nós, como consumidores, podemos pagar utilizando os nossos métodos de pagamento de preferência, como Pix, boleto ou cartão de crédito local. E esse site, essa empresa internacional, ela vai receber os recursos na moeda local. Então, o processamento de pagamento cross-border é esse, ajudar brasileiros a consumir, consumir produtos internacionais pagando em moeda local e as empresas internacionais recebendo na sua moeda de origem. E aí consumidores físicos mesmo, não é só empresa para empresa não, né? Não é um negócio B2B, é para todo mundo, né? E a gente nem se percebe, mas é uma expressão comum no mercado, é isso? Exato, são consumidores físicos, né? Então, essa indústria ela teve um boom lá por 2014, 2015, quando teve o lançamento do Airbnb, nós podemos começar a alugar imóveis através de uma plataforma e a gente nem se dá conta que era uma plataforma americana, né? A gente achando que era uma plataforma local. Mesma coisa com o Spotify, que também é uma empresa internacional e a gente acaba não se dando conta que estamos consumindo um serviço de streaming de música internacional, porque hoje a gente paga com moeda local. E aí, N outros exemplos, como o próprio AliExpress, que está fora do Brasil, ou até mesmo as próprias remessadoras de recursos que ajudam os brasileiros que estão fora do Brasil a mandar recursos para os seus familiares. Existe um processo também similar da entrada de recursos no Brasil, onde esses pagamentos lá fora estão também marcados em moeda estrangeira e os brasileiros acabam recebendo aqui em moeda local. Então é esse segmento que é o mercado de pagamentos cross-border. Muito bom, a inovação e a tecnologia aí facilitando a vida da gente também. Agora eu sei também, Fernanda, que você tem uma defesa forte, tem muito conhecimento também sobre o empreendedorismo, as mulheres no mercado financeiro também, né? Como é que a gente está hoje nesse mercado? Como as mulheres estão participando desse mercado? Qual é o resultado que a gente tem hoje? Olha, Sebastião, ainda os números não são muito animadores, sabe? Eu gostaria que eles fossem bem maiores do que são. Esse estudo do distrito ao qual eu participei em 2020, Female Founders, ele trouxe um número que, a verdade, é assustador, sabe? Menos de 5% de todas as startups brasileiras são fundadas por mulheres. E realmente, assim, no mercado de pagamentos, que é o pagamentos cross-border, onde nós estamos inseridos, esse número ele é ainda menor. A gente pode ver no mercado financeiro algumas mulheres que são muito conhecidas, como a Cristina Junqueira do Nubank, a Ingrid Bart também, que eu sou super fã dela, que são duas mulheres que participam muito na sociedade e nas suas indústrias, mas os nomes ainda são poucos e eu gostaria que realmente fosse muito mais, mas ainda o número não é tão animador. Mas o que acontece ainda? Falta incentivo? É quase que uma questão cultural? Como é que você avalia?
Sebastião, eu vejo que ele é uma questão cultural. Eu acho que as mulheres, elas realmente ainda têm muita carga nas suas vidas pessoais e ainda por conta disso, até por conta de um preconceito, essa mulher talvez não pudesse empreender ou essa mulher talvez não pudesse crescer na carreira porque ela tem uma família e ela tem outras responsabilidades. Isso é uma questão cultural, porque ter uma família e ter filhos não impede você de crescer na carreira ou de empreender. Eu acho que ainda existe um preconceito no mercado com que faz com que a vida pessoal das mulheres ainda seja vista como um impedimento para que elas cresçam e para que elas empreendam, sabe? Existe, por outro lado, também uma questão pessoal, uma questão não pessoal, mas uma questão cultural que nós vemos pouca representatividade feminina. Então, será que é para mim? Será que eu vou conseguir? Será que eu devo tentar? Eu vejo que tá relacionado com esses aspectos. E aí você imagina o futuro, né, nessa linha mesmo, né, Fernanda? A gente trabalhando mais aí com humanização, cada vez mais nos negócios, sejam eles quais forem, e muito no mercado financeiro também, e participação ainda das mulheres cada vez mais. Você acena para um futuro mais promissor, sempre mais promissor. Eu acredito que sim, Sebastião. A gente está passando por uma fase mundial, eu enxergo, que é de transformação de mentalidade, né? A gente já vê os jovens aí de 20 e poucos anos que têm uma cabeça muito mais aberta e conseguem enxergar um mundo livre de gênero, livre de estereótipos e livre de preconceitos. Então, eu acredito que o futuro, ele não vai estar vinculado a gênero, senão a capacidade individual do ser humano, sabe? Como nós falamos anteriormente, o ser humano é quem faz a diferença no mercado de trabalho, nas indústrias, e faz a diferença no poder público, faz a diferença na forma como a gente vê o mundo e como a gente vai fazer esse mundo evoluir. O desafio que eu ainda vejo são os jovens que estão hoje fazendo essa mudança, então a gente precisa que essa mudança ela ocorra para todas as gerações, né? E nós que estamos aqui, que já fizemos essa virada de chave, que empreendemos, trazer as mulheres e aqueles que não têm tanta oportunidade, que estão vindo depois de nós, mostrar para eles que eles podem também, que eles conseguem e que precisam ter coragem e encarar esses desafios e tentar. Eu acho que é dar o primeiro passo e buscar o seu sucesso, buscar o seu próprio caminho. E nós que estamos aqui nessa posição precisamos incentivar os jovens e todos os outros, todas as outras pessoas que querem um desafio, a falar sim, é possível, você vai conseguir. Buscar conhecimento, né? Compartilhar conhecimento, fazer um pouco disso que a gente está fazendo aqui, a gente se sente parte disso também, né? Mas o conhecimento é o principal, né? É ir atrás de conhecimento, é se sentir parte, se sentir empoderado para fazer, independente mesmo, como você falou, de gênero, enfim, né? E a gente vai quebrando barreiras sociais também para que isso seja cada vez mais viável, mais possível para todo mundo, né? A gente precisa trabalhar com essa ideia de igualdade mesmo, porque a igualdade gera eficiência, gera produtividade, gera resultado, não é discurso só isso, né, Fernanda? Exato, Sebastião, eu concordo com você, é bem essa a minha forma de pensar. Agora, falando um pouco sobre o empreendedorismo feminino que a gente falou ali atrás, o empreendedorismo, na verdade, de forma geral, o empreendedor ele tem que ter algumas características, que uma delas eu preciso ter coragem, né? Eu preciso dar um passo para frente, ele é um momento de bastante risco, então a gente fala, eu sempre falo, até atingir o break-even aqui na WePayments, a gente não dorme com dor de estômago, né? Então, você precisa ser muito resiliente. Essa é uma outra característica principal do empreendedor. E aí, você tem que estar no momento certo da sua vida, né? Não adianta você querer empreender em qualquer momento. Então, como você mesmo falou, tem que ter preparo, tem que ter um certo conhecimento. Eu já tinha 10 anos de experiência no setor onde eu empreendo hoje e eu considero que isso foi essencial para a gente chegar aonde a gente chegou e conseguir olhar para frente hoje e falar, temos um futuro e temos um caminho muito mais claro agora para trilhar. E tem que estar no momento certo da vida pessoal, né? Então, eu com as minhas filhas já
estavam grandinhas, não eram mais 2 bebês, eu já via que conseguia, com apoio familiar também, levar o negócio. Então, tem que ter uma combinação de fatores e, obviamente, tem que ter uma necessidade do mercado, né? A gente não vai empreender mesmo tendo todos esses outros fatores combinando se a gente não tiver alguém ou uma empresa que compre o que eu quero vender. Então, é muito essencial que o empreendedor ele veja todos esses fatores e ele esteja preparado para ter menos chance de errar, menos chance de falir uma empresa, porque esse risco ele sempre acontece, né? A gente falha o tempo todo e a gente aprende com essas falhas. Então, a experiência ela vai diminuir um pouco, talvez, a quantidade de erros que a gente comete. Maravilha. O desafio é diário, mas quanto mais preparado, com planejamento bem feito, com gestão bem feita, né? Como a gente tem trazido muito isso aqui para o Rumo Certo, melhor vai ser. Claro, os riscos são minimizados. Existem sim, mas são minimizados. E é de muito prazer também, no final das contas, se conseguir resultados dessa forma, né? Muito com suor mesmo, muito interessante. Fernanda, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui, agradeço a sua gentileza de conversar com a gente aí dessa fria, mas acolhedora Curitiba. Venha sempre, vamos conversar mais vezes. Obrigadíssimo pela sua atenção com a gente. Muito obrigada, Sebastião. Foi um prazer participar e contar um pouco da minha história, um pouco da história da empresa. Eu mando um abraço para todo mundo. Muito bem. E um abraço forte a você também que acompanhou o Rumo Certo até agora aqui comigo e com a Fernanda. Eu volto no próximo programa. Até mais.